Cara, hoje vai ser um vídeo muito pedido, vai ser montando o elenco do Arsenal. Hoje eu vou montar um elenco pro Arsenal ser campeão da Premier League e disputar a Champions League também. Conciliar essas duas coisas. O Arsenal hoje ele vive com alguns pequenos problemas dentro do elenco, que são problemas que atrapalham muito do time conseguir ter consistência a longo prazo. Só que tem soluções dentro do mercado e hoje eu vou fazer exatamente isso. Vou montar um elenco com essas soluções e também a gente vai conversar um pouco sobre esses problemas, essas coisas que atrapalham o trabalho de Arteta. Hoje o Arsenal tá com vários alvos no mercado, o tal do Rodrigo do Real Madrid é um deles, também tem o Gyökeres, e nesse vídeo eu vou responder, será que eles são boas opções? Será que não tem uma opção melhor? Será que o Arsenal consegue contratar esse tipo de jogador? A gente vai responder todas essas questões aqui no vídeo de hoje. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Você pode ter algumas dúvidas por que o Arsenal ainda não foi campeão da Premier League, e eu diria que muito desse problema é a falta de consistência, apesar de já ter hoje o suficiente pra ganhar. Tem treinadores que ganhariam com o elenco atual do Arsenal. O Arsenal não tem tantos grandes problemas, mas tem algumas questões bem graves aqui, que não foram problemas em algumas temporadas, mas nas próximas podem ser, porque são coisas que você depende um pouco de sorte, né? Como, por exemplo, um jogador principal do teu elenco não lesionar, mas você não ter reserva pra ele. Então, se ele não lesionar a temporada inteira e manter o ritmo, e você substitui ele na hora certa ali pra manter o físico dele, tudo bem, ele vai jogar ali direitinho a temporada inteira. Só que o problema é você super depender desse jogador. Então o Arsenal de Arteta hoje, ele sofre desses problemas. Eu não vou entrar muito no mérito Arteta, ser um super treinador ou algo do tipo, todo mundo já sabe minha opinião aqui, eu acho ele um bom treinador, mas acho exagerado às vezes as opiniões que dão sobre ele aí, tem vídeo meu no canal que deixa isso muito claro, né? O ponto é, o Arsenal precisa refinar esses problemas que a gente tem aqui, né? Vamos começar a explicar eles, mas antes de eu explicar isso aqui, eu vou pedir pra vocês que entendam um detalhe muito importante. O Arsenal não deixou de ser campeão por lesão, ou por falta de elenco, ou porque o elenco era muito mais fraco que quem ganhou, porque o Liverpool foi campeão com um elenco teoricamente pior. Liverpool e o Arsenal, façam a comparação, quem tem o melhor camisa 9? O Arsenal. Havertz é melhor que as opções que o Liverpool tinha de camisa 9 na época. Darwin Núñez é um jogador bem pior que ele, bem pior mesmo, assim, tipo assim, em praticamente tudo. Assim, Havertz, ele é um jogador praticamente perfeito em tudo, só a finalização que é abaixo, pra um 9. Mas o resto todo, ele é incrível, assim, então não tem do que reclamar. O Arsenal tinha um 9 muito melhor. O Arsenal tem acesso a peças melhores também em outras áreas do campo. Se você olha pro meio de campo do Liverpool da última temporada, cara, tu olha pra um problema grave, porque só tinha Gravenberch como primeiro volante, o resto não conseguia cumprir o papel direito, porque a pedida de primeiro volante do treinador Arne Slot é muito maior. Um treinador que chegou, que na primeira temporada ganhou, que teve que organizar e mudar os padrões táticos, o time é completamente diferente do treinador anterior. Talvez o título não fosse possível sem a organização do treinador anterior, mas isso não quer dizer que eles estavam numa situação melhor que o Arsenal, porque não estavam. O Arsenal estava dando continuidade a grandes temporadas e não conseguiu manter, exatamente pelos problemas que eu vou mostrar agora. Mas não é uma desculpa. E também vocês poderiam usar o caso Mohamed Salah. Ah, Salah desequilibrou tudo. Vocês têm Saka. Então, não é bem uma desculpa. Surgimento de vários talentos da base, como por exemplo, Nwaneri, que joga muita bola, então eu não sei se é bem uma desculpa que dá pra se utilizar da lesão, disso, daquilo. Eu acho que vocês não foram campeões, porque o Arsenal não é um time melhor que o Liverpool. Agora, dá pra ser um time melhor se contratar melhor, se resolver os problemas, e aí você pode tirar o 100% do treinador. Com o 100% do treinador já não vai haver tanta desculpa pra não ganhar o título. E aqui a gente vai começar a falar dos problemas. O primeiro problema que eu vejo é a zaga. Não é o goleiro. Eu acho que David Raya não é aquele goleiro super incrível, e você não precisa desse goleiro super incrível, um Courtois, por exemplo, pra ganhar. Você precisa de um goleiro que cumpra o papel do treinador e não deixa a desejar, que é o que Raya tá fazendo hoje. Eu achava pouco pro Arsenal, só que hoje eu vejo que Raya realmente tem muita qualidade, é um goleiraço, então eu não vejo por que trocar. E aí o problema que eu vejo aqui é na zaga, porque a zaga tem dois titulares absurdos, ficaram no time da temporada, dupla de zaga titular do Arsenal, só que os reservas estão abaixo. Então o Arsenal precisa achar um reserva que jogue dos dois lados sem perder rendimento. Tem alguns nomes que eu penso que podem fazer isso. São difíceis de achar, mas são soluções pra essa zaga problemática que o Arsenal hoje tem. Então é uma coisa que eles precisam arrumar. Esse reserva bom, que você põe em campo e que ele muda o jogo, esse reserva que não deixa a desejar. Na zaga eles vão precisar arrumar esse cara. Eles fazem muitas adaptações. Lembrando que tem laterais aqui que jogam na zaga e não deixam nem um pouco a desejar. Eles podem adaptar. É por isso, inclusive, que o Arsenal tem rodagem de elenco suficiente pra jogar uma temporada inteira, por causa dessa coisa do lateral ser lateral e zagueiro ao mesmo tempo, né? Aí a gente tem o meio de campo, que é muito bom. Eles arrumaram ótimos jogadores. Agora estão contratando um tal do Nogard, que vem do Brentford, que tem excelentes padrões pra encaixar com o treinador. É um jogador que consegue conservar um bom futebol moderno, tem características que vão ajudar, rouba bem uma bola, sabe jogar em velocidade ali, então é um cara que sabe roubar uma bola e fazer um contra-ataque acontecer em alta velocidade ali, em jogada em velocidade, então é um cara que vai conseguir acelerar o jogo ali em alguns momentos. É uma excelente reserva. Eles arrumaram a solução pra reserva da primeira volância, que é excelente. Um cara que vai conseguir tirar 100% ali da posição e que não vai deixar a desejar, ele vai entrar em campo e vai ter impacto. Eles arrumaram por um bom preço. Então o Arsenal tá fazendo um excelente trabalho de scout aqui. Só que eles estão ignorando a posição principal, que é o Odegaard. O Odegaard hoje é o principal problema do Arsenal. Não tenho o que falar. E por que ele é um problema? É porque ele é um jogador ruim? Não. O Odegaard é um problema porque ele não tem reserva. Então, o Arsenal, quando perde o Odegaard,
sai da característica e o time muda completamente. Isso não pode acontecer. Ele já tentou no passado adaptar algumas figuras nessa posição e já contratou jogadores pra resolver, só que não resolveu. Fábio Vieira não resolveu a posição, não consegue fazer o papel de ODH. Eles vão ter que achar outro cara. Eles vão ter que achar um cara que solucione a posição. Eu sei um cara, e eu sei alguns caras que poderiam fazer isso, e eu achei a melhor opção aqui que vai estar quando eu mostrar o elenco montado. Mas é uma posição que eles precisam resolver imediatamente. E aí nós temos um outro problema em campo, que é a ponta esquerda. Gabriel Martinelli é um excelente jogador, não tenho dúvidas disso, mas é pouco. Quando você olha para as pontas, você olha uma diferença de nível brutal entre Saka e Martinelli. E não deveria ter. A ponta direita e a ponta esquerda tem que manter um nível minimamente parecido. Não tá mantendo. Martinelli é um cara com bom físico, boa estamina, boa velocidade, sabe jogar em velocidade, sabe fazer bons contra-ataques, mas carece de técnica, carece de passe, carece de qualidades de trazer um passe decisivo pro campo. É um cara que é muito repetitivo em repertório. Então acaba que a ponta esquerda do Arsenal é muito previsível e não tem aquele talento todo que pode bater de frente com o Saka. Eles precisam de alguém que a longo prazo bata de frente com o Saka e hoje mantenha um nível próximo. Muita gente fala o nome de Rodrigo, por exemplo, para essa posição, e eu acredito que sim, Rodrigo está em nível com Saka. O Rodrigo da ponta esquerda tem um nível parecido com o de Saka, sim. Aí você pode entrar em discussão qual dos dois é melhor e tudo mais, aí é com você, não é mais comigo. Eu estou falando que os níveis dos dois não estão tão longe, e sim, você sobe muito o nível da posição quando você traz o Rodrigo. E pode ser uma solução. Enfim, não vou entrar mais em detalhe. E por último, a camisa 9, que é boa, mas falta. Eu volto a falar, Havertz é bom em tudo, menos a finalização, né? A finalização dele é razoável, mas falta. Você precisa daquele cara letal, velho. Num jogo difícil, você vai precisar desse cara. E aí tem opções ali no mercado que você pode pensar. Uma que é um bait, é Benjamin Sesko. E aqui vai a explicação, porque ele não é uma boa opção. Sesko é um jogador que ele é muito bom até chegar perto do gol. Quando você olha o 1v1 dele com goleiro, é problemático. Quando olha o 1v1 dele com marcador, é problemático. E olha que ele tá jogando na Bundesliga. Então é um jogador que, talvez pro Chelsea, que hoje não tinha aquelas opções de ter camisa 9, se fosse atrás dele nessa janela, faria sentido. Pro Arsenal é pouco. Eu não acho ele melhor que Havertz. Eu acho que ele vai trazer mais do mesmo. Trazendo alguns golaços ali a mais, só que Havertz ganha nas outras coisas, né? Pressão, defesa, jogo de transição, criatividade. Havertz ganha em quase tudo. Então, Havertz é um jogador melhor no conjunto geral de você ter em campo. Voltando a falar, Sesko não traz letalidade, né? Sesko ainda não é letal. É a grande fraqueza dele como jogador. O resto todo dele é muito bom. Só que falta letalidade ainda, cara. Então é um jogador que não vai subir o nível da posição e seria um bom reserva pra Havertz. É claro que essas são as soluções que o Arsenal precisa arrumar hoje. Agora a gente vai ver o elenco deles no Transfermarkt. Eu vou mostrar pra vocês o que é que eles podem fazer pra arrumar dinheiro, pra depois vocês verem um elenco montado com essa grana. Antes de eu fazer isso, eu vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Se possível também, use a opção de hype, tem na aba de comentários se você tiver no smartphone, passa pro lado e me dá um hype gratuito. E se você quiser ter um contato maior comigo e ver o que eu comento diariamente, ver o que eu comento no mercado do futebol, tem lá no meu Twitter, @ddcorvo, tá aí na tela, você torcedor, queira me acompanhar e queira ter um contato maior, vai ser por lá, ok? Você pode me perguntar qualquer coisa, enfim, pode ficar à vontade de conversar comigo por lá. A gente tem um elenco aqui do Arsenal no Transfermarkt, e a gente tem aqui David Raya e Kepa, boas opções. Gostei da contratação, mais pra frente falo sobre isso. Aí a gente tem os zagueiros aqui, só tem 3 figuras, então eles precisam contratar mais um zagueiro, ok? Você tem que ter mais zagueiros ali pra temporada. Tem Calafiori e também tem o tal do Timber, que podem jogar na zaga e não deixam nem um pouquinho, mas nem uma vírgula a desejar. Inclusive, há uma dúvida se esses jogadores não são melhores que a zaga atual do Arsenal, porque eles sobem na capacidade técnica, né? Claro que o único zagueiro de realmente inteligência é o tal do Saliba aqui, né? Mas não vou entrar em detalhe agora. E aí o Arsenal tem Zinchenko pra vender. Tem o tal do Zinchenko que pode vender. Deveria, inclusive, vender. O Arsenal vai ter o tal do Lokonga pra vender também, é uma opção. Fábio Vieira também pra vender. Eu venderia também o Trossard pra trazer um cara da ponta esquerda pra ser titular. Eu acho o Trossard hoje um jogador melhor que Martinelli. Oferece outras coisas que Martinelli não tem ainda. É mais inteligente, tem uma tomada de decisão melhor e uma finalização interessante, né? Eu acho que Trossard uma peça muito boa que poderia estar jogando em outro time como titular e não no Arsenal. O Arsenal precisa subir o nível da posição, né? Então vai precisar fazer um investimento massivo. E uma peça que vai ajudar muito o Arsenal a arrumar dinheiro é vender o Nwaneri, que é aquela coisa de você vender um talento absurdo pra comprar o hoje. Vale a pena? Às vezes não. Eu acho que às vezes não. Só que se o Arsenal quiser ter dinheiro suficiente pra manter uma puta janela, vai ter que vender esse cara. E aí, aqui não tá errado não. 55 milhões de euros, 50 a 60 mesmo. Assim, esse moleque é muito bom. Esse moleque é muito bom. É um dos mais absurdos que eu já vi, cara. Assim, eu não sei descrever como é que um moleque de 18 anos tem tanta habilidade. Assim, o Nwaneri é muito bom. Fato. Aqui eu não tenho que tirar dessa parte aqui e dizer outra coisa. Esse cara é muito bom. E por último, a gente tem Gabriel Jesus, que precisa ser vendido imediatamente. Por quê? Gabriel Jesus tem um alto salário e entrega muito pouco. Gabriel Jesus pode ser o titular da ponta esquerda, mas ele não sobe muito o nível de Martinelli. Ele continua tendo os mesmos problemas de finalização que o Martinelli tem. Então, atualmente, a maior dor de cabeça do Arsenal é Gabriel Jesus. Eles precisam achar um lugar pra vender ele. Só que o problema, né? Ele tá lesionado, né? Então o Arsenal vai ter que fazer um negócio aí bem inteligente, né? Talvez um empréstimo com a cláusula de compra e o cara pega ele emprestado lesionado mesmo, né? Se for possível também, né? Tem vezes que não é possível de acontecer.
acontecer, mas vamos ver o que acontece aí, cara. Mas eles precisam se livrar de Gabriel Jesus imediatamente, principalmente pra trazer esse 9, e esse 9 vai comportar esse super salário, então eles vão ter que abrir folha, e aí vai ter uma negociação aí por trás com esse 9, talvez pra manter ele durante um tempo salário menor até Gabriel Jesus ser vendido. Vai ser uma treta pra resolver isso aqui. Mas tem um jogador aqui, cara, vocês vender tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, cara, eles conseguem arrumar 100, 150 milhões de euros, tá ligado? Arrumar uma grana legal aqui se eles conseguirem fazer boas vendas. Zinchenko mesmo é um jogador, cara, que é muito bom pra um Milan, por exemplo. Botar Zinchenko ali, mano, pagar 25 milhões no Zinchenko e botar ele ali na esquerda, ele vai resolver os problemas do Milan. Agora, no Arsenal ele não tá legal, ele tá entregando muito pouco, até porque a pedida é muito absurda ali dentro. Agora eu vou mostrar o meu elenco montado e vou mostrar as minhas soluções pra esse problema. Que estou com o elenco montado do Arsenal, as soluções estão aqui, eu vou explicar cada uma delas, inclusive a ponta esquerda, né? Porque que esse cara tá aqui, vocês vão entender. Vamos começar pelo gol. Raya e Kepa, mais que suficiente. Kepa pode botar Raya no banco, então Raya vai estar o tempo inteiro ali sobre perigo. E não pensem no Kepa do passado, pensem no Kepa do hoje, Kepa da última temporada, porque ele tava jogando muito. E é um goleiro que não tá mais cometendo os erros do passado, apesar de vez em quando fazer algumas cagadas. Mas de resto, eu acho que é uma boa opção. Um excelente número 2, porque não vai descer tanto nível quando ele entrar em campo. Aí a gente tem aqui Saliba na direita e Oumar Solé. E temos o Gabriel Magalhães e Kivior. Saliba e Gabriel Magalhães, duplazinha maravilhosa. Se você tenta trazer um titular absoluto, por exemplo, você vai lá e traz um Nico Schlotterbeck, ele não vai aceitar ser reserva de Gabriel Magalhães, porque ele não é pior que o Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães também não tá muito abaixo dele, então acaba tendo aquela situação de você não pode trazer um cara muito grande pra posição. Então o Arsenal hoje é refém dessa dupla de zaga, que é muito boa, entrega muito, mas que eles não podem subir o nível, porque não valeria a pena toda a situação de você não poder botar ninguém aqui no banco. Aí a gente tem que achar um reserva que aceite ser reserva e que consiga manter um altíssimo nível. E eu trouxe o tal do Oumar Solé exatamente por causa disso. O tal do Kivior, ele acaba oscilando muito o rendimento de um jogo pro outro. Então acaba sendo meio problemático. Então ele seria tipo a opção extra ali, que realmente quando tiver algum problema, tiver que rodar elenco numa Copa, aí põe ele em campo como titular. E o Solé é um cara esquisitaço, porque ele não parece um zagueiro, cara. Assim, ele tem valências técnicas de um volante, de um ponta às vezes. É bizarro quanto esse cara é bom. É desconhecido, tá na Udinese, é barato. Vai atrás, compra. Esse moleque aqui pode subir o nível da posição do Arsenal pra caramba. Tem um excelente físico, tem boa velocidade, e eu falo dele desde a época que ele tava no Salzburg, não é de hoje não, cara. Esse nome já foi citado aqui no canal desde o começo do canal, ok? Eu já venho falando desse moleque e realmente foi pra Liga Italiana e parece que ele tá brincando em campo, cara. Tem muito time italiano, inclusive, querendo contratar ele no momento atual. Talvez na data que sair esse vídeo ele já tenha sido contratado. Não duvido, porque realmente tem uma galera querendo comprar ele, ele é absurdo. Eu acho que o Arsenal poderia arrumar ele de solução. Tem outros também, mas é uma solução aqui pra zaga que custaria barato e manteria um nível muito alto. É claro que perder Saliba é muito ruim, porque você perde o cara cerebral do time da zaga. Cara que consegue ler as jogadas absurdamente. Uma zaga um pouco mais técnica e física, perdendo o Saliba. Aí nós temos na lateral direita Timber e Ben White. Não mudaria. Eu acho que os dois são bons pra caramba. Timber, cara, eu acho ele absurdo. Assim, eu acho ele muito bom mesmo. Excelente contratação do Arsenal um tempo atrás. Aí nós temos na esquerda, lateral esquerda, Calafiori e Lewis Skelly. Cara, Calafiori me impressionou, hein? Muito melhor do que o que eu pensava. Eu achava que ele ia jogar na zaga. Ele jogou na lateral e ele parece um dos melhores laterais da liga. Tá em nível ali com o Vardiol. Muito bom mesmo. Excelente contratação do Arsenal. E aí nós temos o que surgiu agora, o Miles Lewis Skelly. Esse moleque é assustador, velho. Tipo assim, pra idade dele, o que ele faz em campo é assustador. Excelente lateral da base do Arsenal também, muito bom. Não tem por que você contratar outro. Não existe um motivo pra Lewis Skelly não tá aqui. E ele pode até ser titular no futuro, porque apesar dele não entregar a capacidade ofensiva Calafiori, ele entrega em outras partes. Então acaba que talvez até valha a pena ter ele como titular em campo, cara. Questão de tempo, eu acho, dele evoluir e ele se tornar o titular do Arsenal. Cara, bizarro esse moleque. Surreal mesmo. Aí nós temos como primeiro volante Zubimendi e Norgard. São as duas figuras que acabaram de chegar, né? Chegaram tem pouco tempo. Excelentes escolhas. Eu já falei do Zubimendi aqui no canal. Eu gosto muito dele. Muito inteligente. É um jogador que joga fácil, né? Não é aquele cara que se dedica tanto, assim, não precisa ficar correndo tanto. E é exatamente o que grandes jogadores fazem, né? Rodri é dessa vibe. Ele não corre toda hora. Ele faz a corrida certa. Melhor jogar inteligente do que jogar usando muito o seu físico, né? Eu, pelo menos, prefiro desse jeito, né? Os melhores jogadores do mundo jogam de maneira inteligente. Aí nós temos Declan Rice e Merino fazendo papéis parecidos, né? Ganhando espaço ali, sendo uma figura mais física que chega ao ataque de vez em quando. E eu não tenho o que falar, cara. Rice foi provavelmente um dos melhores jogadores dessa temporada europeia. Não tenho dúvidas disso. A Champions League dele foi incrível. A Premier League foi muito sólida. Então, cara, eu deixo bem claro que Rice não tem o que fazer, velho. É um nível muito alto. E Merino também mostrou nessa temporada uma chegada à frente brutal. E também consegue manter padrões que Rice entrega. São dois jogadores bons. Claro que Rice é muito melhor. E aí nós temos Odegaard e Joey Virma. Aqui a gente tem
a solução. Cara, assim, existe uma chance muito grande de Joey Virman ir pra Premier League e se tornar titular absoluto do Arsenal. Porque ele é tão absurdo e tão bom que eu não sei explicar o porquê que ele ainda não foi contratado pra um time grande, cara. Ele é bizarro, assim. Ele tem um passe que toda vez que ele passa, já vai ajeitado. Passes difíceis, passes complicados. Assim como o tal do Kevin De Bruyne. Ele é como se fosse uma mistura de Toni Kroos com Kevin De Bruyne. Porque ele não deixa de ser um volante defensivo, só que ao mesmo tempo ele consegue entregar características ofensivas que Kevin De Bruyne tem. É bizarro. Esse moleque, ele é tão anormal, velho. É tão anomalia, que ele faz o futebol parecer fácil. Só que não é. De fato, não é. Ele é um desses jogadores. E Virman, cara, ele tá muito confortável em jogar roubando bola e fazendo passes rápidos, né? Ele não faz só passes lentos. Ele não é aquele jogador cerebral que fica pensando demais no jogo. Não, ele consegue também fazer passes rápidos. Então, se ele precisar acelerar um pouco mais o jogo, ele acelera. Outra coisa que você pode se questionar é sobre o ritmo. Eu vi lances dele e eu achei ele lento. Ele é mesmo. Ele é mais lento mesmo. Todo jogador cerebral é mais lento. Só que o ponto é, tu viu uma partida inteira? Se você vê uma partida inteira, você vai ver uma coisa muito interessante. Quando você precisa de aceleração, de que ele corra, ele corre. Ele corre muito rápido, inclusive. Pra altura dele é impressionante quão bem ele corre. Só que esse cara, ele tem um pequeno defeito, que é a estamina. Ele não dura muito tempo em campo, não, cara. Sim, ele cansa. Ele cansa com facilidade. Então é um jogador que não pode ficar fazendo tantas corridas. É um jogador que vai ser mais pontual. O Odegaard faz isso em campo hoje, ok? O Odegaard não fica correndo tanto. O Odegaard não tem essa coisa toda. E ele vai fazer uma função muito parecida com o Odegaard, que é chegar ao ataque e fechar o espaço vazio aqui pra dar um chute de fora da área, né? O que eu não preciso nem falar, que acompanha o Joey Virman já viu a capacidade dele de chutar de fora da área. É bizarro, mano. Ele faz uns chutes assim que você se questiona se tem alguém no futebol que chuta melhor que ele dessa posição aqui na boca da área, que é o que o Odegaard faz bastante esse movimento, né? De ir, fechar esse espaço e dar um chute dali. Assim, cara, pra mim me parece a peça que tem tudo pra botar o Odegaard no banco. É isso, é o que eu penso no momento. Mas é claro, no começo o Odegaard ainda seria o titular da posição. Mas se vacilar, cara, perde a posição facinho com esse jogador aqui. Joey Virman é a solução pros problemas do Arsenal. E pra muitos treinadores também. Eu não entendo porque ele ainda não foi contratado pra um time grande. Aí na ponta direita, a gente tem Saka e Madueke. E aqui a gente tem um problema, né? Evidente que Madueke não mantém os padrões de Saka. Só que Madueke, cara, ele tem um nível muito próximo de Martinelli. Ele é quase a mesma coisa, assim como jogador. Eu acho que o Martinelli tem algumas coisas que ele não tem e ele tem algumas coisas que Martinelli não tem. Martinelli tem um acabamento melhor de jogadas e toma decisões melhores. Fato. Madueke tem uma capacidade ainda maior de gerar perigo em campo. Ele tem mais capacidade ainda de drible, de força física. Ele sobe essa parte. Martinelli, por outro lado, tem mais estamina que todo mundo que tá aqui, cara. Então ele é um cara que aguenta correr 120 minutos sem nenhum problema, né? Eu acho que Madueke é melhor do que ter no Nwaneri hoje, no ponto pensando hoje. No futuro eu já não sei. Eu acho que vender no Nwaneri vai doer um pouco no Arsenal, só que talvez seja o que eles precisam fazer pra manter esse tipo de time aqui, cara. Que vai gastar uma grana legal pra contratar essa galera aqui que eu tô colocando. Então talvez eles tenham que vender mesmo e manter Madueke, que eles já estão certo aí pra contratar. Madueke, sim, é uma opção melhor hoje, ok? Hoje, porque a tomada de decisão dele, a experiência e outras coisas ele traz a mais. Então, trazer Madueke ali do banco pode mudar a dinâmica do jogo, né? Pensa um pouco menos o jogo e é mais direto ao ponto. Em alguns jogos pode ser até a solução pra você ganhar a partida. É uma excelente contratação do Arsenal, ok? Não acho ruim, não. Eu só acho que o Arsenal tá trocando o futuro deles pra ter Madueke. Eu não sei se eu tomaria essa decisão. Eu acho que eu acreditaria no Nwaneri. Se fosse eu acreditaria nele. Eu estaria a treinar ele. Mas quem sabe é o treinador. O treinador que sabe o quão cru o jogador tá. Pode ser que o jogador esteja dando muito problema pra ele e ele quer, tipo, realmente trocar por causa disso. E aí, do ponto de vista de quem quer ser campeão, faz sentido. Então eu não vou pegar muito no pé do treinador, não. Acho que ele não tá errado, não. Ah, nós temos Barcola e Martinelli na ponta esquerda, cara. Ai, como o Barcola vai vir parar aqui, meu Deus. Barcola hoje ele é a terceira opção do time do PSG. E ele vai ser a quarta, muito em breve. E eu não preciso explicar pra vocês, né, que ele não vai ficar de boa pra ele, né? Ele ser, tipo, tratado como jogador da base. Não acho que vai, não. Ah, por que ele vai ser a quarta? Porque provavelmente o PSG consegue contratar o Rodrigo muito em breve. Se não contratar o Rodrigo, vai trazer outro cara pra esquerda também. Eu acho que já é um plano ali do time do PSG. E aí já tem uma galera que já joga na esquerda e que tá adaptado na direita. E tem um que faz isso melhor que ele. Então, Barcola ficar no PSG é bem difícil. Ele tem um bom salário, é pagável, é menor que o de Rodrigo, então o Arsenal pagaria muito menos pra ter ele do que Rodrigo. É uma contratação que faz sentido porque o PSG vai precisar de grana. Então, cara, eu acho totalmente possível que eles virem um alvo pra Barcola. Outra opção que eles têm é o tal do Eberechi Eze, que também é uma opção muito boa e que também traz até outras coisas que ele não tem. Só que eu prefiro Barcola pelo talento. O talento de Barcola é incrível. Sim, é incrível. Ele só é um cara que perde gol em cenário difícil. Quando tu põe um jogo muito difícil na frente dele, ele se caga um pouco. É, fato. Quando o jogo cresce, ele faz merda, ele fica nervoso. É por isso que ele perde gol na cara. Se você só acompanha a Super League e acha que ele perde gol, não é. Ele acerta muito gol também. Ele faz uns golaços, tá com números absurdos. Só que falta aquele a mais, cara. E esse a mais, ele vai adquirir com o tempo e talvez a Arteta até ajude ele a melhorar nessa parte. Só que hoje eu acho ele muito, muito bom mesmo. E eu acho que é o melhor que o Arsenal consegue. E ele conserva características que Martinelli conserva, como a pressão, como o jogo em velocidade, se acionado em velocidade, contra-ataque. E ele consegue chegar na cara do gol. O problema é quando ele chega e finaliza mal, né? É uma coisa que ele faz bastante até em jogos difíceis. Então, cara, Barcola, ele sobe o nível da posição, só que não sobe pra caramba, não é absurdo. Só que o potencial é muito alto aqui, porque hoje
hoje ele já é um jogador incrível, muito completo, faz pressão melhor que Martinelli, é muito competente nessa parte, então Barcola sobe esse nível também, e ainda é extremamente criativo também, tem um passe decisivo também muito bom. O acabamento das jogadas mantém o nível de Martinelli e sobe também. Então, cara, é um jogador que é uma solução pro Arsenal, sim. Eu iria atrás de Barcola hoje, se fosse o Arsenal, pensando que talvez não consigam contratar Rodrigo, né? É isso. E aí nós temos, por último, a cereja do bolo, Victor Gyökeres. Na reserva dele, Kai Havertz. Assim, cara, tem muita gente que desacredita de Gyökeres por ele jogar na Liga Portugal. Eu vou falar o que eu falo sempre. Sim, ele joga na Liga Portugal, só que ele não só desempenha na Liga Portugal. Se esse cara só estivesse fazendo gol na Liga Portugal, o argumento dessa galera faria sentido. Mas agora, ele é o melhor jogador da seleção nacional, que tem Isaac, fato, tem Isaac, ele é o melhor. Ele na Champions League, na Europa League e em outros cenários abaixo, né, onde ele tinha times piores, como quando jogou a Championship, ele foi o absoluto destaque do time. Então eu não sei do que essa galera tá falando, porque todo time que ele vai, ele é o melhor jogador. Não tem como a galera falar que é o cenário, que é a liga, que é isso, porque ele em todo lugar mantém os padrões. Então a chance desse cara manter os padrões na Premier League é alta. Eu não acho que ele vai pra Premier League e vai marcar 10 gols, não. Eu acho que ele vai pra Premier League e vai manter 25, 30, 35 GA, por aí. Nessa casa que ele vai entregar. É o que mais ou menos um Haaland entrega. Então ele vem pra abrir disputa com Haaland. E eu não tenho dúvidas que ele é melhor que Darwin. Eu não tenho dúvidas que ele é melhor que 99% dos centroavantes da Premier League. Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Ele só é um cara que joga numa liga fraca. Se a contratação der errado, é aquele caso onde a contratação certa deu errado, mano. Porque não tem ninguém com padrões que esse cara tá apresentando hoje. Ele é incrível. E eu não acho que ele vai sofrer pra caramba com o marcador. Mas sim, os números dele vai cair bastante em relação ao que ele entrega na Liga Portugal. Talvez ele tenha que se acostumar durante o período e tudo mais. Porque realmente o nível da Premier League sobe muito. Então vejam ele marcando metade dos gols que ele marca hoje, né? Saindo de 50 GA pra 25. Saindo de 60 GA pra 30 GA. É o que provavelmente deve acontecer. Nem pra ser o pior de todos da liga, é um flop, nem pra ser a solução de todos os tempos. Eu agradeço a você que assistiu até aqui, que ajudou o vídeo de qualquer maneira, com like, com hype, qualquer coisa. Muito obrigado. Esse é o elenco que eu montei. Eu acho que isso aqui tem tudo pra ganhar a Premier League. É isso, cara. Eu acho que esse aqui é o caminho que o Arsenal tem pra ser campeão. Agradeço a presença de todos. Agradeço todo mundo que colou no vídeo. Muito obrigado. É isso, rapaziada. Tchau.